Antes, só os dados negativos eram informados, como a inadimplência. Agora, o cadastro positivo, bancos e instituições financeiras terão acesso a uma lista de bons pagantes. Isso traz benefícios ou riscos para os clientes. Como evitar os abusos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Moema de Carvalho Balbino Lucas, que é titular da primeira unidade jurisdicional civil do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 20 anos e já passou por 3 comarcas, Três Marias, Januária e Belo Horizonte, onde está há 15 anos. Doutora Moema, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos o quadro Pensamento Literário, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-la. Fica para outra vez. Muito bem. Nosso assunto, então, é essa novidade da criação aí e sanção, aprovação do cadastro positivo. O que vem a ser isso, doutora Moema, e qual é a diferença desse cadastro para aquele conhecido de todo mundo do negativo? O cadastro positivo é um banco de dados que armazena dados sobre as compras, os créditos que a pessoa física faz e a pessoa jurídica também. Ou seja, empresas e pessoas comuns, o histórico delas nessa área. O histórico de compras, número de prestações, os valores das compras, e a pontualidade no pagamento vai ajudar as pessoas e as empresas eles prometem que vão ajudar a construir uma facilidade de crédito, diminuindo os juros e facilitando a pessoa conseguir crédito. Então é a lista assim, então, de bons pagadores, bons pagantes, né? Ao contrário do outro cadastro que é de maus pagadores. Maus pagadores. Por isso que chama lista nome sujo na praça, né? Assim? É a lista de negativação que eles falam, né? A lista negativa, ela reúne os nomes dos maus pagadores. O histórico ruim dessas pessoas que tiveram dificuldade de pagar. Isso. Seja por dificuldades econômicas ou qualquer outra razão, não importa, isso aí cria dificuldade. A senhora acha que isso aí interfere, como a senhora disse aí, na questão de facilitar o empréstimo ou reduzir até a taxa de juros em função disso? Tem sentido? Existe uma promessa de que, por ser individualizado agora, que o fato de a pessoa constar do cadastro positivo facilite na hora de conseguir o crédito, principalmente as pequenas empresas e as pessoas físicas, mas principalmente as pequenas empresas, e com juros menores. Por quê? Porque quando o burô vai fornecer o crédito, ele vai olhar a situação da pessoa como bom pagador ou não e aquilo vai balizar o tipo de empréstimo, a quantidade de dinheiro que vai ser emprestado e os juros que vão ser cobrados. Ou seja, passa a impressão, a informação para aquele credor, né? Aquele banco, aquela instituição financeira, de que esse pagador oferece menos risco do que outros. Isso, menos risco. E aí ele pode confiar que ele pode dar uma taxa menor que vai receber esse empréstimo. Isso, assim? Existe uma tabelinha que chama score, que é a quantidade de pontos que a pessoa tem referente ao risco que ele oferece para o mercado. Quer dizer que nós vamos ter notas, então, nesse cadastro. A gente já tem, a gente não sabe, mas a gente já tem. Crescimento positiva, aumentou a pontuação, eu posso adquirir um empréstimo, digamos, maior ou até por prazo maior também, com juros menores. Isso é o que prometem, né? Em tese seria isso, né? Agora, esse cadastro positivo não é de hoje, né? Nós sabemos que ele foi criado em 2011, ele também já entrou em vigor em agosto de 2013, mas a adesão foi pequena. O que mudou de lá para cá, com esse novo agora? Com a aprovação dessa lei complementar agora, o cadastro é automático, a inserção do nome da gente é automática, pelos birôs de fornecimento de crédito. Esses birôs, só quer dizer, são aqueles SPC, Serasa? Esses e as agências de fornecimento de crédito também, bancos, instituições financeiras e as empresas que regulam a situação do consumidor, que é SPC, Serasa. E esses são os responsáveis pela inclusão do nosso nome nesse cadastro
positivo ou negativo, sem minha autorização. Agora vai ser sem autorização. Quando a gente faz um pagamento pelo CPF, esse nome vai ser inserido e o consumidor ele vai ter a chance de pedir a exclusão do cadastro, mas o cadastro é inserido automaticamente. Muito bem. Eu vou fazer um intervalo agora, doutora Moema. Gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente como vai funcionar a partir do momento em que cria-se esse banco, como que o meu nome, o nome das pessoas chegam lá, que tipo de informações e acesso, porque são dados, digamos, privados. Isso pode haver risco de estar aí cometendo-se uma irregularidade, uma ilegalidade, inconstitucionalidade. Só explica para a gente daqui a pouquinho, no intervalo, depois a gente volta então em 1 minuto. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a novidade do cadastro positivo que passa a ter funcionamento, a vigorar a partir de julho deste ano e aí criando um banco de dados de bons pagadores. A nossa entrevistada é a juíza Moema de Carvalho Bobino Lucas, que é titular da primeira unidade jurisdicional civil do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. Eu deixei uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito do como vai funcionar esse cadastro positivo, como é que ele é formado, que tipo de informações, a senhora já falou que é o histórico, né, dos consumidores, dos clientes, enfim, de empresas também. Como que esses bancos terão acesso a essas informações? A ideia é de que quanto mais dados o consumidor fornecer, para ele é melhor, porque vão constar mais dados do cadastro, o que vai facilitar descobrir a condição dele de bom pagador. Então, o consumidor pode pedir para inserir pagamento de conta de luz, de água, porque essa pontualidade, dizem, ela é importante, porque como são pagamentos contínuos, essa pontualidade ela demonstra um compromisso, mesmo que seja né? Isso, e mesmo que seja de pequena monta, uma seriedade, um compromisso de quitar os seus débitos. Vai ter várias categorias, né? Pequeno, médio e grandes consumidores, né? Assim, isso. E também a questão de cartão de crédito. Quase todo mundo paga suas contas no cartão de crédito hoje. Então, quer dizer, é um tipo de registro histórico do nosso desempenho nas contas, desempenho no consumo, que eles têm acesso a essas informações, não tem? Sim, tem. E essas informações não seriam privadas, enfim, não poderiam ficar disponíveis, porque isso aí mexe até com a questão do sigilo bancário, vazamento de dados, como é que é isso? Essa é uma questão que está sendo muito discutida e muito questionada pelos órgãos de defesa do consumidor, porque não se sabe até que ponto que isso vai influenciar na liberdade da pessoa, na sua privacidade. Mas, em tese, o que vai poder constar dos cadastros são os valores das compras, a forma de pagamento, o valor total da dívida, o valor de cada parcela. A lei considera excessiva a informação que não tenha a ver com a liberação do crédito em si, com a análise da situação para oferecimento desse crédito. Então, eu vou comprar um carro, o que pode constar do cadastro é o valor do carro, a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, mas não pode falar, eu vou comprar um carro tal, da marca tal. A preferência tal. Não pode. Mas a gente vê que hoje no mundo digital, né, da internet aí, se a gente manifesta interesse, clica ali para ver sobre um carro, sobre um calçado, uma roupa, coisa do tipo, no dia seguinte a gente já começa a receber esse assédio. Quer dizer, eu fico imaginando se esse assédio também, a partir do momento que o nome da pessoa está, ou da empresa está naquele cadastro positivo, se ela não passa também a ser muito assediada para fazer empréstimos. Há esse risco? Eu acredito que sim, da mesma forma que aconteceu com o crédito consignado, né? Porque quando abriram o crédito consignado, todo mundo
começou a receber oferta Aposentou no dia seguinte, tem uma proposta na porta dele lá. Isso. Sem avaliação de crédito. Porque aí a garantia é do próprio, digamos, INSS. Ele já é descontado em folha, automático, né? Não tem risco de inadimplência. Isso. Teoricamente, porque o que aconteceu depois de um tempo? Existe uma margem consignável, só que as empresas não respeitam mais essa margem. Seria o quê? 30%? É 30%. De... Em torno de 30%, porque eu acho que varia de pessoa para pessoa. Do total do benefício da pessoa, né? Mas varia isso. Acho que o máximo é 30%. Então, o que acontece? As empresas, os bancos, eles não têm respeitado esse limite de crédito. E muitas vezes a pessoa faz empréstimos que vão além dessa margem e compromete a renda. E cria uma dificuldade. Agora, a minha pergunta, então, é exatamente esse ponto, né? O cadastro positivo é uma novidade, chamou positivo, mas aí a pergunta que fica, ele beneficia mais os clientes, os consumidores ou aos credores? Nesse país as coisas são muito em favor dos credores, né? Mas, de uma certa forma, se funcionar, eu acho que ele vai ajudar aquelas pessoas que precisam de um crédito, vai ajudá-las a obter uma forma de pagamento mais fácil, juros menores. Eu acredito que pequenas empresas vão conseguir crédito, porque para elas é difícil o financiamento para investimento e elas, tendo esse cadastro positivo, a promessa é de que elas consigam com mais facilidade obter esses financiamentos. Poderiam aumentar a produção. Enfim, então tem um efeito sobre a economia também positivo, né? De um lado, aumenta a possibilidade de consumo dos consumidores, dos clientes. De outro lado também, para as empresas, né, a capacidade de aumentar a sua produtividade. Quer dizer, tudo isso num ciclo vicioso aí, isso poderia ter um efeito sobre a economia como um todo. Acredito que sim. Se ela decolar. Agora, por outro lado, também há o risco, né, de endividamento, né, porque se a produção aumenta e o consumo do outro lado também não funciona, dá um desequilíbrio na economia, isso. Né? E uma promessa de oferecerem, porque agora eu estou oferecendo para o senhor juros baixos, porque o senhor tem crédito bom, e aí a pessoa fica animada, se empolga e vai pegando empréstimo. É preciso ter um planejamento rigoroso também para evitar... Continuar tendo, como a gente confusão, vem né? tendo sempre, né? Tem que ter sempre. E só citou o caso aí, por exemplo, do assédio aos aposentados, né? A questão dos consignados. Havendo abuso, excesso, como é que o consumidor pode se proteger disso? Existe alguma maneira de orientá-lo nesse sentido? Excesso de assédio? Assédio, às vezes até... porque as pessoas ficam assim... tentando se organizar, se planejar, mas o assédio é muito grande. A gente recebe ligações diariamente 10, 15 vezes para poder fazer um tipo de empréstimo, né? E às vezes as pessoas, por telefone, às vezes se manifesta favoravelmente, o empréstimo já sai na conta. Quer dizer, há um risco dele se proteger, de ter essa opção, de ter a própria escolha diante disso? Eu acredito que não. Hoje em dia, isso tem sido muito feito. O que chega para nós lá no Juizado do Consumidor é justamente o resultado disso. É um empréstimo que a pessoa não sabe sequer que contraiu e quando ela percebe, ela já está endividada, com o nome negativado. Aí ela vem procurar o judiciário. Não sei como funciona esse tratamento por telefone, porque comigo nunca aconteceu, mas muitas vezes a pessoa está com o nome negativado e o banco, a financeira, ela não tem prova nenhuma da contratação desse empréstimo. Entendi. Mas assim, a orientação básica, então, é que ele passe antes pela negociação direta com essa empresa, não sendo possível, vai ao órgão de consumidor, defesa do consumidor e, por último, o judiciário. Que tenha cuidado, que analise, que exija um contrato por escrito, que leia o contrato antes de assinar. Entendi. Aquilo que é básico mesmo no consumo, nas relações de consumo, né? Eu vou fazer um novo intervalo, doutora Mãe, mas eu gostaria que no próximo bloco a senhora analisasse para a gente aí aquilo que, quer dizer, a pessoa não tem como evitar a inclusão do seu nome na lista do cadastro positivo. Mas o que deve fazer caso ele queira deixar essa lista? A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos debatendo sobre a novidade aí do cadastro positivo que passa a vigorar em julho. A nossa entrevistada é a juíza Moema de Carvalho Balbino Lucas, que é titular da primeira unidade jurisdicional civil do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Moema, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa inclusão automática do nome da pessoa no cadastro positivo. Se por alguma razão ela quiser deixar esse cadastro, o que ela precisa fazer? Ela se dirige a um dos birôs e requer o descadastramento. Seria o Serasa, a SPC. Sim, e essas agências? Essas agências, bancos, e ela solicita e eles têm o prazo de 48 horas, de 2 dias, para efetuar o descadastramento. Não é preciso, então, recorrer à justiça, ao judiciário, por conta disso, não. Basta, é um procedimento administrativo simples. É um procedimento administrativo simples. Outra possibilidade da pessoa requerer também é a retirada ou a correção de alguns dados. Sim. Se a pessoa não concorda com algum dado que está constando do cadastro, ela abre uma contestação, também por via administrativa, e requer a correção daqueles dados, daquelas informações. Também administrativamente, mas há aquele caso que a gente já conhece no judiciário, que é um volume enorme de processos, né, de questões de processar aquela empresa por ter incluído seu nome no cadastro negativo, que é mais comum. No cadastro positivo não há um risco de ofensa e a dignidade da pessoa, seu comportamento, seu desempenho. Mas, por outro lado, as informações que estejam incorretas podem estar sujeitas a isso? Essa é uma boa pergunta. Se gerar o dano e se for uma informação negativa, e se a pessoa provar que houve o dano, acredito que sim. Mas dentro do positivo, esse dano seria menor, digamos assim, eu acho que é difícil acontecer a questão isso. Agora, como é que fica essa lei nova do cadastro positivo em relação aí, por exemplo, a outra lei, que é de aquela questão da privacidade dos dados das pessoas? Existe esse conflito? Sigilo, do sigilo bancário, enfim. A violação do sigilo. Isso. Eu acho que, com o tempo, isso vai ser descoberto, se vai ofender, se vai ferir o sigilo ou se não vai ferir o sigilo. E eu acho que isso sim pode ser motivo de questionamento no juizado. Mas aí seria... Mais do que o defeito no cadastro, mais do que as informações incorretas. Mas não seria nenhuma questão pessoal de um determinado consumidor ou empresa, assim, deve ser uma demanda coletiva, né, por meio de órgãos de defesa do consumidor, porque envolve todo mundo, né? Os órgãos de defesa do consumidor têm questionado isso até antes da entrada em vigor, porque ela só vai começar a valer em julho, né? E eles têm questionado isso, quanto que isso vai interferir na privacidade, né, no direito de privacidade. E é um questionamento que eu acredito que a gente só vai descobrir o que vai acontecer com a prática. Porque hoje são 11 milhões de pessoas cadastradas, porque a pessoa precisa dar autorização ou requerer o cadastramento. E vão passar a ser 130 milhões. Eu acho que com o tempo a gente vai descobrir. Com certeza, conflito geral, porque a lei de proteção desses dados, né, ela exige um consentimento prévio meu para que essas informações a meu respeito estejam nesse cadastro, não é isso? E agora vai ser automático. Se eu não pedir para tirar, os meus dados ficarão ali. As pessoas vão receber um comunicado de que foram incluídas nesse cadastro? Sim. Os birôs têm obrigação de fornecer, de notificar a pessoa física ou jurídica de que o cadastro dela foi feito e que os dados estão sendo levantados. A questão, só falou de sigilo bancário, e a questão de vazamento desses dados. Isso pode também ensejar uma questão aí que envolve o que nós falamos de dano moral, de riscos de quebra da privacidade? Hoje acontece muito já esse vazamento de informações que você mesmo falou, que uma troca pela internet a gente recebe muita informação. Ali, né? Isso. Eu acredito que vai acontecer e que vão surgir questões a respeito. Com certeza. Eu vou descer daqui a pouquinho, gostaria que antes a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para a gente, por favor?
trouxe uma indicação. Tem o Código de Defesa do Consumidor, tem vários códigos comentados. O mais tradicional é o da Cláudia Lima Marques, né? Que é uma jurista mais antiga. Ela já vem comentando e atualizando os comentários. Isso é de uma forma geral para consumidor. Leonardo Bessa tem um comentário da lei, essa lei do cadastro positivo, da editora Revista dos Tribunais. E no dia a dia, eu estou lendo, como literatura, estou lendo um livro que chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, de uma garotinha, de uma garota, e que mostra como que um ponto que acontece na vida da gente pode transformar a vida da gente inteira. Todos os momentos são importantes, né? Boas indicações. No caso do livro do Leonardo Bessa, você referiu aí, do cadastro positivo, ele tem fácil acesso de encontrar esse livro nas livrarias? Acredito que sim, inclusive virtual, no Kindle. Então fica essa dica para quem quer se especializar mais, aprofundar no estudo, operador de direito ou não, quem se interessar para conhecer melhor o cadastro positivo. A questão do consumidor, doutora Moema, ela sempre tem muitos conflitos, né? E os maiores, digamos assim, maiores vilões sempre aparecem nos cadastros aí, já os cadastros negativos desses grandes operadores aí, no caso, são, além do bancos, tem a questão também de plano de saúde, operadoras de cartões de crédito, né, e telefonia, não é isso? Tem, muita. E essa aí é uma situação que já está também bastante pacificada e avançada no gerenciamento do judiciário, causas repetitivas, né? Isso pode ser resolvido de maneira mais ágil hoje, né? Sim, é comum, a jurisprudência já tem uma linha que vem seguindo há algum tempo, mas sempre aparecem novidades. Mas essas ações podem ser resolvidas de maneira assim, coletiva, né? Milhares ao mesmo tempo, com a mesma resposta. Não, isso nunca acontece, é raro acontecer. Normalmente é caso por caso. E principalmente porque, às vezes, tem uma tabela diferente da outra. No caso de plano de saúde, é uma idade diferente da outra. Às vezes, é uma necessidade de uma cirurgia. Normalmente, a gente resolve caso por caso. Muito bem, nós conversamos aqui com a juíza Moema de Carvalho Bobino Lucas, que é titular da primeira unidade jurisdicional civil do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre o cadastro positivo, a novidade que chega em julho, que é nada mais, nada menos do que um banco de dados aí, uma lista de bons pagadores que poderá facilitar ou não aí a concessão de empréstimos e movimentar a economia, aumentar a produção das empresas também. Bom, doutora Moema, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigada. Prazer é nosso. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.